A paz do Senhor Jesus Cristo a todos do canal neste dia de hoje. Eu venho trazer um assunto a qual está rolando nas redes sociais sobre a vida de J.A. J.A. que hoje é ela, né? Que hoje se chama ela. Mas antigamente foi um menino criado no Evangelho, né? Foi um menino criado no Evangelho, a qual teve a sua carreira como cantor, todos conhecem na rede social, adorou a Deus, comeu do corpo, bebeu do sangue de Cristo, comeu do corpo e fez a obra do Senhor durante muito tempo. Como cantor, como homem, né? Como homem. E anunciou o reino de Deus através dos seus louvores. E hoje se encontra como mulher. Hoje se encontra em uma aparência feminina. Hoje se encontra fora de Jesus. Hoje se encontra longe do Evangelho, né? E muitos falam isso aqui. Muitos falam isso. Tá vendo? Não há mais salvação para J.A. Muitos falam, se dizem pastor, né? Aí fala isso aqui. Ó. Não há mais salvação para J.A. Mas quem pode dizer? Aqui. O triste fim de J.A. E tem outros vídeos de um outro pastor aqui também, que fala que não há mais salvação para J.A. Até mesmo esse aqui, esse Flávio Amaral, ele disse que não há mais salvação para J.A. Tem um vídeo dele aí falando que não há mais salvação para J.A. Se baseando em Hebreus 6. Em Hebreus 6. Né? E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero trazer para todos vocês é que quem são eles para julgar e para dizer que não há mais salvação para J.A., que hoje é ela. Hoje se chama ela. Não estou aqui para defender e também para entrar nesse assunto. Não estou aqui para entrar nesse assunto da decisão dele, né, que ele tomou de se transicionar e hoje viver com a aparência de mulher e fez a transição de gênero, né? Fez a transição de gênero e hoje se encontra como ela. E eles dizem que não há mais salvação para J.A. Baseando em Hebreus 6,
Eu vou ler para vocês. Baseando aqui em Hebreus 6:4, que diz, que fala desse jeito aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Mas você entendeu aqui esse versículo? Você entendeu para você poder basear a vida, a alma e a vida do J.A., que hoje é ela, dizendo que não tem mais salvação para ele, que ele já se encontra no inferno. Não tem mais salvação para J.A. Ele já se encontra no inferno. Ele já é réu do inferno. Ele já está no inferno. Foi assim que fala no vídeo. Ele já é do inferno. Não há mais salvação para J.A. Você é Deus? Você é Deus? Se a palavra de Deus fala que enquanto há vida há esperança. Enquanto está vivo, há esperança. Só porque ele um dia provou, comeu e bebeu do sangue de Cristo e depois voltou, cuide-se aquele que está em pé para que não caia. Mas se cair, o nosso Deus é Deus para levantar de novo. Assim diz a palavra de Deus. Quantas vezes o homem cair, se ele se arrepender e deixar os seus pecados, Deus é Deus para perdoar os seus pecados. Só porque ele fez transição de sexo, só porque ele fez a transição, melhor, a Bíblia fala, melhor entrar no céu cego de um olho do que ir para o inferno com os dois. A Bíblia não fala sobre isso? Melhor ir para o inferno só com o olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Se ele fez a transição, tirou o pintinho, o piu-piu, e fez a aparência, né? Melhor ele ir para o céu, arrependido, deixando o pecado. Se é se arrepender, deixar o pecado e prosseguir, retomar a sua aparência masculina, mesmo sem o piu-piu, mas com aparência de homem de Deus, e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender do ato que fez, a misericórdia de Deus, a graça de Jesus o alcança de novo e dá direito a ele a beber de novo do sangue, comer de novo da carne e ter sua salvação eterna. E ir para o céu sem o piu-piu. Para isso que Jesus morreu na cruz. Para isso que vivemos a graça.
A graça não dá o direito da gente pecar. A graça de Jesus não dá o direito da gente pecar, viver no pecado. Mas a graça nos alcança todas as vezes que nós nos arrepender dos nossos pecados. Se não fosse assim, eu não estaria aqui falando com vocês. Se a graça de Deus não abundasse na minha vida, assim como Deus falou comigo, que já usou de misericórdia para comigo, mais que Sodoma e Gomorra, Deus já falou comigo. Homem, eu já usei para contigo de misericórdia, mais do que eu usei com 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Quando eu ouvi isso da boca de Deus, eu caí com meu rosto em terra. Porque aquela cidade existia crianças, mulheres e foram destruídas. E Deus já usou para comigo mais misericórdia do que usou com aquela cidade. Eu, nascido num lar evangélico, filho de pastor, criado dentro da igreja, nas escolas dominical, casei com meus 18 anos, tive meu primeiro filho, minha primeira mulher teve meu primeiro filho e gravei um disco vinil, até o título Saudade. Fiz a obra de Deus por algum tempo. E depois separei da minha mulher, deixando ela com 2 filhos. Com o que hoje é um rapaz, um homem e uma mulher. Já são pais, já sou avô. São casados. Graças a Deus, meus filhos são uma bênção. Não tenho convivência com eles, devido a tudo que aconteceu da minha história. E respeito e deixo eles lá, no canto deles, já que eles não querem se aproximar de mim. Respeito e deixo lá. Mas deixei, abandonei e fui viver o que tinha na minha carne, o espinho da minha carne. Depois de comer o pão, beber o vinho, de adorar a Deus, de gravar um disco, de louvar a Deus as capitais deste país, com o disco de vinil, eu com os meus 20 anos de idade. E aí, deixei Jesus, deixei o Evangelho e fui viver como ela. Fui viver como ela. Só não fiz a transição. Só não fiz a mudança. Mas a minha aparência era totalmente feminina. Era totalmente de mulher. Depois de ser pai. Depois de ter sido pai. Depois de ter feito a obra. Depois de ter gravado um disco. E me transformei. E coloquei silicone no corpo. Coloquei silicone no peito. Coloquei silicone nas nádegas, coloquei silicone no corpo. E assim vivi por muitos anos. Vivi por muitos anos. E em
deixei o mundo, porque durante esse tempo em que vivi como mulher, me envolvi com muita coisa. Fui adorar outros deuses. Fui para o candomblé, como o JA também está no candomblé. Fui para o candomblé, fui para o roncó, raspei minha cabeça, capturei a cabeça. Tem uma cruz e 7 cortes na minha cabeça. No ombro, uma cruz e 7 cortes. No esquerdo, uma cruz e 7 cortes. Do lado, uma cruz e 7 cortes. Uma no esquerdo, outra cruz e 7 cortes. Nas costas, uma cruz e 7 cortes. O corpo todo catulado pelos pactos que eu fiz no candomblé, depois de ter sido servo de Deus, depois de ter provado o Evangelho, depois de ter provado, depois de ter feito a obra, depois de ter anunciado a obra, o nome de Jesus, eu abandonei, eu deixei e fui viver essa vida. E me encontrei dentro de um quarto de roncó. E me encontrei servindo a Satanás, ao inimigo da minha alma. Me encontrei trancado 22 dias, deitado em uma esteira, debaixo de uma barraquinha feita dentro do quarto de folhas, porque o orixá que foi plantado na minha cabeça é o tal do Oxumari. E foi colocado. E ali eu fiz aquele ritual. Um ritual muito pesado, muito forte, muito pesado, regado de muito agé. A linguagem deles aí, né? Não vou falar porque talvez o YouTube não aceite falar o nome, né, do vermelho, mas eu posso falar agé. Eles vão entender o que é agé. Agé é a vida, né? Eles falam que é agé na palavra dele lá, na palavra do candomblé, né, africana, chama agé. Então, foram 20 dias de corpo regado por esse tal de agé. E bebi também. Bebi, comi, né, esse tal de agé. E fiz toda essa aliança, fiz todo esse pacto para me tornar um filho que eles falam de santo. Com todo respeito a quem tem a sua religião, com todo respeito a quem opta a viver o que quer viver, com todo respeito a quem quer seguir o que quer seguir, com todo respeito, certo? Porque eu costumo dizer assim, cada cabeça é seu guia. Uma pessoa adulta sabe o que está fazendo. Então, cada cabeça é seu guia. Então, naquela época, eu deixei Jesus. Me transformei em um transexual. Fui fazer pacto com o candomblé. Fiz todos os pactos. Servi a Satanás. Recebi aquelas entidades. Recebi o tal do Oxumari. Recebi a legião que me foi imposta, que veio sobre mim. Recebi. Cultuei a eles. Cultuei a eles, né? Fiz
feitiços, rodei nas giras. Tudo isso eu fiz também. Tudo isso eu fiz. Quando estava como ela. Entendeu? Só não tinha tirado o piu-piu. Mas eu estava lá. Entrava e todo mundo via uma mulher, todo mundo via uma filha de santo, todo mundo via uma... Se bem que no candomblé, por mais que a pessoa tenha a aparência totalmente feminina ou até tenha tirado o piu-piu, lá dentro do candomblé eles são tão rígidos que eles não aceitam. Ele fala, é ele, é ele, é ele. Imagina Deus. Se no candomblé, que é coisa dele, do próprio inimigo, ele não aceita receber um homem que se transformou em uma mulher, imagina Jesus, imagina Deus vai receber. O candomblé não aceita não. Quem falou para você que o candomblé aceita? Um homem que se transformou em mulher. Ele aceita, o candomblé aceita que cultue, que esteja lá, mas quando vai pronunciar, pronuncia ele. Pronuncia ele. Pelo menos na minha época era assim, não sei agora. As coisas mudam, né? Não sei agora, mas pelo menos na minha época não aceitava. Era ele. Por mais que tivesse com toda a aparência feminina, toda a aparência. Mas quando chegava diante dos orixás, dos exus, era ele. Tu quer ser ela, né? Tu é ele, mas tu quer ser ela, né? Mas tu é ele. Você entendeu? Como eles não aceitam? Eles não aceitam. E como é que você quer que Deus te aceita? Como é que você quer que Deus te aceita? Se nem eles te aceitam, sabe que você é ele, só você está com a aparência de ela. Sim. Agora voltando ao assunto. Não há salvação? Eu estive lá. Eu estive lá. Deixei a cruz. Deixei Jesus. E me transformei. E fui servir a Satanás. E fiz tudo que um candomblecista precisa fazer para se tornar um filho de santo. Um Iaô. Eu cheguei. Eu fiz. Você entendeu? Só que depois, mesmo eu estando dentro da casa de candomblé, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu quero falar contigo. Eu estava deprimido. Eu estava pesado. Eu estava me sentindo mal naquela casa de candomblé, naquele momento que eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar comigo. Eu lembro que eu estava sozinho na cozinha, uma pia repleta de panelas e pratos para lavar. Eu ainda era Iaô. Então aquela função dali ainda era para me fazer dentro do candomblé. Estava cansado, fadigado de tanto cortar bicho, de tanto lavar bicho, de tanto fazer oferenda. Eu estava cansado. E já era quase de noite, 6 horas da noite. E eu sentei no sofazinho, lá na casa do candomblé, na cozinha. E eu estava cansado com aquela roupa branca. Todo sujo de agé. E ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. Tira os contregum do teu braço, que quero eu falar contigo. Rapidamente. Oh, glória, alamanto e a sé. O ilá e canta labassurianta.
A solução, sim. A solução. A salvação. A cruz veio para os perdidos, para os doentes. A cruz veio para os caídos. A cruz veio para nós, por isso que Satanás tem raiva de nós, seres humanos. Porque para nós a misericórdia, a graça, e para ele não há. Para ele não há mais graça, ele não pode. Ele já caiu, determinadamente está caído. Mas nós, quantas vezes nós cairmos, se nós nos arrepender, a graça e a misericórdia para nós. E ali eu ouvi aquela voz, cansado, aquela pia de louça para lavar, de panelas grandes, de comida, da festança que teve. E eu ia ter que lavar aquilo tudo. E eu estava cansado, sujo, de agé, minhas roupas brancas. E eu ouvi a voz: tira os contreguns do teu braço, preciso falar contigo. Eu quero falar contigo. E ali rapidamente eu, escondido, tirei os contreguns. E quando eu tirei os contreguns, o Espírito Santo falou comigo, dentro da casa de Candomblé: desce as escadas, abre o portão e vai para aquela casa onde eu vou te enviar. E vou providenciar tudo, porque ainda tenho eu obra contigo. E ali, sem pestanejar e sem duvidar do que eu estava ouvindo, deixei para trás todo assentamento que eu tinha feito, que foi caro, porque para fazer esse tal de Oxumaré é muito dinheiro. Aquele assentamento, aqueles ferros, deixei para trás tudo aquilo, abri o portão e fui para casa, aonde Deus me mandou ir. E quando cheguei lá, falei: não aguento mais esta vida, me ajuda. Eu estava sem R$1, eu estava sem 10 centavos no bolso. E aquela família olhou para mim e falou: eu vou te ajudar, o que é que você quer? Eu falei: eu quero ir para a casa dos meus pais. Eu quero ir para a casa dos meus pais. E fui, e vim. E saí, vim para Teixeira. Vim para minha cidade. E chegando aqui, legiões e legiões se manifestaram. Vim para a igreja, mais fraco. Ainda fiquei com os peitos grandes, tudo. Parei de tomar os hormônios. Mas com os peitos grandes, ainda o corpo totalmente transformado, e também estava muito fraco, e a força do inimigo estava muito forte. E eu ainda não tinha certeza de tudo que eu queria. Neguei de novo. Neguei Jesus de novo. Mesmo ele tendo falado comigo. Neguei Jesus de novo. E voltei. Voltei de novo a comer do vômito novamente. Voltei de novo. Voltei a tomar hormônios. Voltei. O silicone ainda estava lá. Não tinha tirado ainda. O silicone estava lá ainda. Né? Então voltei só a tomar hormônios. Voltei tudo de novo. Voltei às mesmas práticas. Quer dizer, renunciei. Deixei de novo, pela segunda vez.
E voltei ao candomblé. Voltei para o mesmo lugar. E fiquei lá, servindo a Satanás de novo. Por mais um tempo. Por mais um tempo. Como ela. Até que Deus criou toda a situação. Me envolvi. Aí foi quando foi mais forte o que veio sobre mim. Aí foi quando eu fui mais fundo no abismo, quando eu tomei essa decisão. O Senhor permitiu que eu fosse mais fundo, porque até então eu não tinha entrado, me envolvido com droga e nem me envolvido com tráfico. Até então não tinha me envolvido. Mas quando eu decidi rejeitar novamente Jesus e voltar, o Senhor permitiu que eu fosse mais fundo ainda. Mas não tirou a minha vida. Não permitiu que ninguém tirasse a minha vida. Não permitiu que ninguém tocasse em mim. Só permitiu que eu fosse mais fundo. E eu fui mais fundo. Aí foi quando eu me envolvi com o mundo do tráfico. Foi quando eu me envolvi nas facções. E o Senhor permitiu. Passei pelo vale da sombra da morte. Vi coisas que não era para me ter visto. Vi coisa que não sai da minha mente até hoje. Vi coisa que de vez em quando vem aqueles relâmpagos na minha mente e eu lembro, é como se eu estivesse vendo. É difícil quem já viu tanta coisa feia. E hoje, viver com essas lembranças, esses flashes que vêm do passado. Se não for Jesus na nossa vida, é muito difícil. Então, o Senhor permitiu que eu fosse. Tudo isso lá em São Paulo. E voltei. E fiquei mais um tempo na mão do diabo, na mão de Satanás. Até que Deus permitiu uma situação que não tinha para onde eu correr, que não tinha para onde eu escapar. Ou tu vem para mim agora, ou tu desce a sepultura. Ou tu vem para mim agora, ou eu não vou te dar mais livramento. Ou tu vem para mim agora, ou tu vai, eu desisto. Só que Deus não perde nada para Satanás. E Deus não ia perder para mim. Não ia me perder para Satanás. E depois de tudo isso, o Espírito Santo entrou. Eu permiti que o Espírito Santo entrasse em mim. Eu permiti ser transformado. Eu permiti ser mudado. Eu quis ser mudado. Eu permiti que o Espírito Santo fizesse a obra. Eu dei ouvido à voz do Espírito Santo e falei, não quero mais. Não quero mais, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado por mais uma chance. Não tem como, irmãos, a gente falar da nossa história, falar do que a gente passou e não sentir a graça de Deus, não sentir a graça do Espírito Santo. E ali, naquela situação, já também usuário, já tinha me tornado usuário de crack. Não sei nem se pode falar essa palavra no YouTube. De coisas ilícitas, né? Ali já tinha me tornado usuário de coisas ilícitas. E eu estava em uma decadência
terrível, uma decadência terrível. Aquele companheiro que vivia comigo já tinha se apagado. E o próximo seria eu. E eu numa decadência total. Lembro eu que eu estava dentro de um quarto de hotel em Vitória do Espírito Santo, fugindo de quem estava me procurando para dar cabo de mim, porque aonde eu cheguei não tinha mais como sair, porque eu já sabia demais. E eu estava no quarto de hotel, totalmente tomado por químicas ilícitas, me arrastando como cobra da porta da frente à porta do fundo, dentro de casa, arrastando minha barriga. Lembro disso. Totalmente tomado totalmente tomado por químicas ilícitas e me arrastando, feito cobra. Sabe que meu chega ficava preto de manhã quando eu voltava em mim, quando eu parava com aquilo lá para as 11 horas do dia. Eu tava com isso aqui tudo preto, de tanto me arrastar no chão. De tanto me arrastar como cobra no chão. E eu lembro que num quarto de um hotel, em Vitória do Espírito Santo, eu estava nessa situação, quando eu vi dois seres das trevas. Eu vi dois seres das trevas. Entraram pela parede, atravessaram a parede e ficaram diante de mim. Eu deitado, como eu estava me arrastando, eles ficaram os dois diante de mim. Eu me lembro que eu levantei a cabeça e vi aqueles dois seres. Escuro. E eles estavam diante de mim. E eu estava tomado por aquelas coisas ilícitas. Mas, do jeito que eles entraram e pararam na minha frente, por alguns segundos, eles saíram. Um olhou para o outro e atravessou de novo a parede e saiu. E eu estava naquele estado. Eu estava naquele estado. Foi quando o Senhor falou comigo. Agora não tem jeito. E eu falei, Senhor, dá-me mais uma chance. Dá-me mais uma oportunidade. Chega-te a mim, Senhor. Para mim chegar-te a ti. Eu chego-me a ti. Chega-te a mim. E aquele efeito saiu do meu corpo. Aquele efeito saiu da minha cabeça. Aquele efeito saiu da minha mente. Eu fiquei lúcido. Fiquei lúcido. Fiquei lúcido. Fiquei bom. Fiquei bom. Eu estava em fuga. Eu estava em fuga. Para não ser pelos que eu fazia parte daquelas facções que estavam à minha procura. E vim para a casa dos meus pais. Resposta das orações da minha mãe, que estava em uma festa de ciclo de oração e tinha recebido de Deus uma profecia de uma profeta, dizendo: antes do final dessa festa, o teu filho volta.
Porque minha mãe tinha um costume, como dirigente de ciclo de oração, todo o ciclo de oração que ela dirigia, fazia as orações, todas as orações do ciclo de oração. Mas por último ela dizia: agora eu vou pedir a toda a igreja que se levante e ore pelo meu filho, que eu não sei aonde está, para que Deus visita ele agora. Alamanto e canta alabaçurianda. As orações de uma mãe valem muito. Quando uma mãe não desiste do seu filho, quando uma mãe paga o preço pelo seu filho, Deus entra com providência. Deus não aguenta lágrima de mãe. Deus não aguenta ver lágrima de mãe. Ele atende. Ele responde com fogo. E ali, minha mãe falava todos, as irmãs já estavam abusadas, cansadas. Chegou irmãs para chegar dizer para ela: irmã Nizeuda, para de orar pelo seu filho já está morto. Chegou irmãs, amiga dela, da igreja, do ciclo de oração, para desanimar minha mãe, para mandar ela parar de orar. A gente está cansado, terminou o ciclo de oração, a gente quer ir embora para casa, a gente tem almoço para fazer. E a senhora ainda manda a igreja levantar para orar pelo seu filho? Quantos e quantos anos? Seu filho já está morto, não vai vir. E minha mãe: não. Quem quiser ir para suas casas pode ir, mas quem quiser orar comigo, vamos orar agora pelo meu filho. E ali aquelas irmãs levantavam e faziam aquela oração. E em uma dessas orações, que foi na festividade, uma serva de Deus chegou para minha mãe e falou para minha mãe: antes do término da festividade, alamanto e a sé, o teu filho vai voltar. O teu filho vai chegar na porta da tua casa. Ou eu rasgo essa Bíblia. Aquela profeta com autoridade, sabendo e tendo certeza de que Deus estava falando com ela, disse para minha mãe: antes da festividade ele vai chegar na tua porta. Ou eu rasgo esta Bíblia. Alamanto e a sé. Alabaçurianda, alabaçuriarabá. Oh, Jesus, como tu és fiel. Como pode dizer tu que JA não tem salvação? Como pode dizer tu que JA já está no inferno? Como pode tu dizer isso? Que JA já está no inferno? Hã? Se eu me encontrava no inferno e Jesus me tirou de lá. Se eu me encontrava no inferno e Jesus me tirou do inferno. E ali, antes daquela festividade terminar, eu apareci, eu cheguei no portão de táxi, totalmente ela, minha mãe. Minha família não reconheceu. Quem é você? Quem é você? Eu com cabelão. Sou eu, mamãe, seu filho. E ali nos abraçamos, choramos. E ali Deus fez a grande obra de transformação na minha vida. Um ano dentro de casa, em oração, com uma equipe de irmãs do ciclo de oração, com a minha mãe. Um ano dentro de casa, um ano dentro do quarto. Com psiquiatra, com psicólogo, com médicos, hormonal, para que tudo voltasse ao normal. E vim para Jesus. E estou até hoje aqui, falando de Jesus. Alá e canta, alá bassurianda, alá e amanto e assá.
e os meus pecados foram perdoados de novo. Eu fui lavado de novo pelo sangue do Cordeiro. Como pode tu dizer que uma vez que provou do sangue do corpo, negou Jesus, crucificou Jesus de novo, não tem mais salvação? Já está no inferno? Você não lembra de Pedro? Foi o que Pedro fez. Pedro não negou Jesus? Pedro negou Jesus. Pedro andou com Jesus, viveu com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, viu a transfiguração de Jesus no monte. Mas, na hora do crucificamento de Jesus, Pedro negou Jesus. Não, eu não conheço esse homem, não sei nem quem ele é. Pedro negou Jesus. E não foi só uma vez. Pedro negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes, Pedro negou Jesus. E depois, o que aconteceu com Pedro? Depois que Jesus ressuscitou, Jesus teve ao encontro de Pedro e falou para ele: Pedro, tu és Pedro, e sobre o teu nome edificarei a minha igreja. Tu me amas, Pedro? Oh, glória! Tu me amas? Te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Sobre tu edificarei a minha igreja. E sobre um homem que negou Jesus por 3 vezes, a igreja do Senhor Jesus foi edificada. Como pode tu dizer que J.A. já está no inferno? Como pode tu dizer que J.A. já está no inferno? Hã? Ignorante. Fala sem sabedoria, sem discernimento do Espírito Santo. Fala sem discernimento do Espírito Santo de Deus. Ignorante. Quem és tu para falar que ele já está no inferno? Não estou defendendo o pecado dele. Se ele morrer no pecado, ele vai para o inferno. Se ele morrer no pecado, realmente ele vai para o inferno. Mas enquanto tiver vida e se arrepender, deixar suas práticas, a misericórdia o alcança. A graça o alcança. E ele vai estar no céu. Vai ter a sua salvação garantida. Diferente de Judas. Talvez você seja como Judas. E muitos que diz que ele já está no inferno por ter feito o que fez, por ter adorado a Deus, por ter sido conhecido e adorado a Deus. E hoje está como ela. Se ele morrer como ela, realmente ele vai para o inferno. Ele está no inferno. Se ele morrer como ela. Mas se, como ela, ele se arrepender e voltar a ser ele na presença de Deus, ele tem salvação. E você, como Judas, que andou com Jesus, viveu com Jesus, por isso que Judas foi para o inferno. Judas foi para o inferno por quê? Porque Judas nunca se arrependeu. Judas viveu com Jesus, Judas esteve com Jesus, Judas viu tudo que Jesus viu, como Pedro viu. Judas andou como Pedro, junto com Jesus, vendo os mesmos milagres de Jesus. Mas a diferença de Pedro e Judas é que Pedro era convertido, era que Pedro tinha
amava Jesus. Era que Pedro deu ouvido à voz do Espírito. Era que Pedro tinha amor pelo Evangelho. É que Pedro era de Cristo. Ele negou como homem. Pedro negou como homem. Como homem, Pedro negou. Mas como homem, ele reveu os seus pecados, reveu o seu erro. Eu te amo, tu bem sabes que eu te amo. Tu me amas, Pedro. Eu te amo, Senhor. Diferente de Judas, que conviveu com Jesus, que andou com Jesus, mas não tinha Jesus no coração, no seu interior, lá no íntimo, não tinha Jesus. Pedro negou Jesus, mas lá dentro tinha Jesus. Lá no interior tinha Jesus, porque Jesus não vê o homem por fora. Deus vê o homem por dentro. Deus vê o que está dentro, Deus não vê por fora. Deus vê o que está lá no íntimo do J. Deus não vê a aparência dele como ela, mas ele vê o íntimo. Ele vê o que está lá dentro. Se lá dentro tiver o que Pedro tinha, que era saudade de Jesus, arrependimento pelo que fez, Jesus estende a mão para ele, como estendeu para Pedro. Judas não teve perdão, apesar de ter convivido com Jesus, porque lá dentro de Judas não tinha Jesus. Então há diferença. Temos que ver aonde cabe esse versículo, aonde não tem mais salvação. Tem muitos que realmente prova, bebe do sangue, come da carne, renuncia a Jesus e vai para o mundo. E não tem mais chance de lá mesmo. Segue seu destino. Sai dessa terra, vai embora e perde sua salvação. Mas há muitos que bebe do sangue, come do corpo, nega Jesus, volta a beber, comer e beber do vômito, mas lá dentro tem Jesus. E ainda há chance de se arrepender, voltar e se tornar um grande homem de Deus, como está aqui eu para vocês. Entendeu, meus queridos? Então é isso que eu venho dizer para vocês. Não falo o que você não sabe. Porque a Bíblia fala que naquele grande dia haverá muitas surpresas. Quem a gente pensa que vai estar lá é quem não vamos encontrar, não vai estar. E quem a gente pensa que não vai estar lá é que vai estar lá. Mas aquela pessoa está aqui. Não tem como. Eu achava que aquela pessoa não ia estar aqui. Teremos grandes surpresas. Por isso não podemos julgar, não podemos condenar, não podemos dizer quem está no céu, quem está no inferno, quem foi para o céu, quem não foi, quem teve salvação, quem não esteve, quem não teve. Não podemos. Isso não nos compete. Isso não é nosso. Isso é de Deus. Só Ele sabe. Alaiamanto e a sé. Alabanto e canta alabassurianda. Só Ele sabe o destino de cada alma. Então, faça um zip na sua boca. Antes de começar, jogar no YouTube, nas redes sociais, usando a palavra de Deus. Palavras para se vingar ou para ganhar engajamento. Para com isso. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus.